Meu nome é João Matheus, eu sou aluno do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, onde aqui eu vou apresentar o trabalho de circuitos digitais referente ao Laboratório 4. Ele quer que a gente implemente em VHDL um circuito onde eu tenho duas entradas, no caso aqui A e B, e esse circuito ele faça uma soma dessas duas entradas e me retorne essa saída. Porém, o circuito é um somador BCD. Então a problemática que a gente tem é que o somador BCD, a entrada no máximo tem que ser 9, porque no display, como podemos ver aqui, o valor máximo do display é o 9. Então, para a implementação dessa foi bem simples, já tendo feito anteriormente o somador, um somador de 4 bits, que é composto por, como diz na problemática, um somador de 4 bits, ele é composto por vários somadores completos, nesse caso aqui. Então eu tenho um somador completo, mas a saída do somador completo 0 vai para 1, a saída do somador 1 vai para o 2 e assim por diante. Onde eu vou ter um bit carry também indo, pulando aqui. Então para implementar isso no VHDL, primeiro eu fiz um somador completo, na verdade já tinha feito em atividades anteriores, onde eu tenho esse scomp, que é referente ao somador completo, e ele armazena a soma e o carry de saída. E o somador completo, uma das características dele é que ele tem um bit carry de entrada, no caso aqui, que é o CI. Então ele está armazenando aqui, a partir dele eu faço o somador de 4 bits, onde ele é composto por 4 somadores completos. Então eu instancio aqui minha entrada e minhas duas entradas de 4 bits, coloco meu carry in, minha saída e meu carry out. No caso, minha saída vai ser de 4 bits, certo? Saída de 4 bits mais um bit de saída que é o carry out. Então, talvez também poderia ser utilizado uma saída de 5 bits, alocando o carry out para o primeiro bit. Então, aqui eu defino na arquitetura chamando o componente anterior, que é o somador completo, e faço as atribuições a ele. Então eu chamo o somador 0, onde eu passo A0 e B0, que é referente às entradas na posição 0. Passo o carry in, que pode ser 0 ou 1. E passo o resultado aqui. E aqui seria o carry que vai sair para o próximo. Então esse carry aqui é um vetor auxiliar, que é referente ao meu carry out. E ele vai ser jogado para o próximo somador. Então é referente a essa setinha aqui, ó. Certo? Que é o carry, aqui tem o carry in e o carry out vai saindo para o outro somador. Então feito isso, eu criei o somador de 4 bits, que é referente a esse carinha aqui. Que se a gente fosse olhar no Logicim, seria esse carinha aqui. Esse aqui no Logicim eu tenho funções aritméticas, onde eu posso colocar um somador, subtrator aqui e posso instanciar quantos bits eu quero usar nele. Então eu coloquei um somador de 4 bits aqui, que seria um circuitinho que a gente já criou também em atividades anteriores, e instanciei o carry, a entrada A e a entrada B, que eu chamei de x e y aqui. Então a saída desse circuito vem para cá, para esse distribuidor aqui. Então feito isso, eu tenho esse circuito dos somadores criado aqui, e eu vou para aquela problemática do 9, certo? Que o valor limite do 9 do BCD é o 9. Então, indo para essa problemática, eu criei um componente. Por que eu criei esse componente? Esse componente tem como característica 5 entradas e 5 saídas, onde as 5 entradas são referentes aos valores de entrada. No caso aqui, A, B, C, D e E é referente aos números que estão entrando. Então, quando a entrada for 0, ele vai continuar sendo 0. Quando for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são valores que são mostrados no BCD.
Então a entrada e a saída vão ser iguais até o contador, até o número 9. Porém, quando a entrada for acima de 9, que seria 10, por que eu não consigo mostrar no BCD o número 10? Porque em um display o número 10 representa esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. E esse valor está alocado a 4 bits. Então eu não consigo mostrar em um display só o valor 10, pois esses 4 bits aqui estão indo direto para o meu display. Vão direto para cá e vão direto para o meu display. Então eu tenho que dividir esse valor. Eu tenho que alocar um para cá e esse vetor ser todo zero para conseguir mostrar isso no display. Então o que é que eu faço naquele circuito? Nesse circuito ele vai chegar no valor 10. Então aqui eu tenho o 9 e aqui eu teria o 10. E o que é que ele faz com 10? Ele diz que os 4 últimos valores vão ser 0 e o primeiro aqui vai ser 1, certo? E ele faz a mesma coisa para os valores seguintes. Então quando for 11 vai ser 1 e aqui vai ser 0, 0, 0, 1. Quando for 12, aqui os 4 últimos dígitos vão ser 2 e aqui vai ser 1. Por que eu faço isso? Porque eles têm 5 saídas se o somador lá no mostrado tem 8. Porque os outros 3 bits mais significativos vão ser 0. Por quê? Porque o valor máximo que eu consigo atingir é 2 vezes o 9. E 2 vezes o 9 fica 18. E mesmo que eu coloque um carry aqui, o máximo seria 19. Então eu não tenho necessidade de aumentar o meu bit mais significativo, que seria o 1. Então aqui, ó, fazendo a simulação. Se eu tiver 9 mais 9 dá 18. Se eu botar um bit carry aqui, ele fica 19. Então, tá vendo que esses pinos aqui eles não vão se mexer de qualquer jeito. Então, eu não preciso deles na saída desse circuito que eu faço essa mudança. Então, voltando para minha tabela, eu posso observar que chegou em 9, eu zero chegou no 10, eu zero os 4 bits menos significativos e coloco um bit carry. Chegou no 11, eu boto 1 nos 4 bits que representam menos significativos e coloco 1 no bit carry. Chegou no 12, eu faço a mesma coisa, até o 19. Passando do 19, eu disse que essa soma é inexistente. Como não foi dada como parâmetro pelo projeto, eu disse que essa soma não daria zero. Então, passando do 19, que era o valor máximo com o bit carry, eu disse que isso daqui não existia. Então, se eu botar um valor aqui, por exemplo, ó, já dá zero aqui por padrão, certo? Poderia dar outro número? Poderia, a partir do momento que eu tivesse usado mais bits aqui, em vez de 5 usar os 8 no caso, e tivesse feito editado essa tabela aqui, não colocasse zero, colocasse os valores respectivos ao número que iria dar. Então o circuito basicamente foi esse. No VHDL eu fiz a mesma coisa que eu fiz no circuito, aquela representação no Logsim é a representação do VHDL. Então no VHDL aqui onde eu faço essa divisão, esse conversor, eu crio esse valor de entrada aqui de 5 e uma saída de 5 também. Porém, minha saída de 5 eu coloquei um cout aqui para representar o bit mais significativo, certo? Então eu criei um vetor de 4 bits para saída e um bit eu usei como cout. Então aqui eu faço essa atribuição, eu crio os sinais A, B, C, D, N, A, N e até o NE para representar as entradas, onde só para deixar melhor visualmente, deixar mais visualmente mais bonito, digamos assim, e mais fácil de entender o código. Então
tenho minhas entradas A, B, C, D e E, e eu tenho a negação das minhas entradas. Aqui eu fiz a atribuição das equações booleanas que foram geradas pela minha tabela verdade. No caso, então, minha tabela verdade, que foi gerada pela essa... Aqui. Minha tabela verdade, eu consigo retirar expressões, onde eu tenho expressão do CO, do S1, do S2, do S3. E assim eu consigo alocar aquelas equações aqui nessa parte do código. Então assim eu criei o conversor BCD, e o somador BCD é basicamente eu chamar os outros componentes e atribuir o resultado a ele. Então aqui o que é que ele faz? Instancia o somador BCD, aqui ele chama o componente somador de 4 bits, e aqui ele chama o conversor, né, o divisor lá do BCD. Então o que é que ele faz? Cria alguns sinais que vão auxiliar para a mudança de bit e passar alguns vetores. Então, primeiramente eu chamo a soma, onde ele vai fazer a soma desses meus 2 bits de entrada, no caso aqui, por exemplo, de 1 e 1. Fazendo essa soma, ele vai passar para esse meu auxiliar 2, ele vai atribuir todo esse vetor de soma para esse auxiliar 2, e depois esse auxiliar 2 vai ser usado aqui, onde eu tenho minha entrada, meu carry out e minha saída. Então, fazendo isso daqui, o que é que vai acontecer? Se aqui for 2, por exemplo, nada vai acontecer e vai sair 2 na saída. Aqui ele fez a soma, por exemplo, de 001 com 001. Então, fazendo essa soma, vai dar o que? 2 na tabela, segunda tabela. Se a saída dali for 2, nada acontece. Porém, se for um número superior, ele vai alocar em diferentes posições. Um número superior a 9, no caso. Então, pega essa saída do auxiliar aqui, joguei nas minhas saídas, alocando dessa forma, onde S7, S6 e S5 são 0 por padrão, devido eu só estar utilizando 5 bits. E assim eu consegui forçar, fazer essas atribuições no meu somador BCD. Fazendo isso, eu criei um códigozinho aqui para fazer o teste no Model Sim, onde eu tive os seguintes resultados. Forçando essa entrada, eu tenho 001 com 001, que vai dar 2, né? E aqui eu consigo ver. Aqui, ó, tá dando 3, tá vendo? Esse 3 aqui é devido eu ficar intercalando os meus carry in. Então, toda vez que eu forcei uma entrada, eu também forcei um carry in em posição 0 e em posição 1. Então aqui eu crio um force, onde eu em metade do tempo de uma transição para outra, eu forço ele no alto e ele no baixo. Então aqui aqui outro caso, né? E aqui é para um caso onde ele dá 11. Então eu tenho 9 com 2, 9 com 2 dá 11, que eu teria esse número aqui, que é representando 11. E a partir desse número eu faço a divisão lá e consigo chegar a esse... eu jogo esse número na tabela e consigo chegar a esse resultado. Jogando esse número na tabela, que é o 11, cadê? 1001, aqui ó. É esse. Não, jogando esse valor aqui, 1011. Então jogando o valor 1011, eu vou ter esse resultado, ó, 10001. Então, você pode observar que esse número somado com 6 dará esse número aqui. Então, outra forma de fazer esse código seria só somar com 6. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 11, vamos colocar direto aqui, 11, que é esse número, somado com 6, mais 6, daria 17, que daria a representação da divisão do binário.
001, 001. Aqui ó, 001 e 001. Então dessa forma também daria certo. Porém eu optei por fazer dessa forma. Então foi assim que eu fiz o meu circuito do somador BCD.